122 Kirin Saga Capítulo 443 Segredos das Sombras Autor El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Tio, parte 1. A Ordem do Verme Negro, ou o Culto do Verme para abreviar, é o culto do Deus do Trabalho, Mani Marco. Originalmente um estudante Ygelf na Ordem Psijic, Mani Marco foi expulso da seita por causa de suas ações questionáveis. Mais tarde, ele fundou a Ordem do Verme Negro, contatou Molag Bal e quase trouxe o fim do mundo durante os eventos do Planimeld. Desde aquele dia, Mani Marco foi um flagelo para todos em Tariel e uma marca de desgraça para os Ygelvos de Somerset. Seu Ormcut foi tratado com todo o desprezo e ódio do mundo. Os magos estavam cientes dos ideais do culto que se baseia no livre uso da magia sem restringir algo tão importante quanto a necromancia. O culto sempre encarou isso como sua mensagem mais nobre, mas eles eram um bando de hipócritas. Por esse idealismo, quebraram muitas regras, mataram muitos inocentes, profanaram as tumbas dos ancestrais e perturbaram seu descanso. Mesmo argumentado que a necromancia é apenas mais uma ferramenta e não pode ser usada no caso deles, pois eles não tinham sagrado ou sagrado. A necromancia está bem como uma convocação, em vez de uma animação real, mas as pessoas não perceberiam a diferença. Alguns Dark Magic foram autorizados a usar, mas a necromancia ainda foi banida por boas razões. Mesmo Jun, que também é considerado um necromante, manteve suas práticas livres de animar corpos ou controlar muitos cadáveres publicamente. Mesmo com a existência conhecida do Sin-Of, Urat, o Boni Samurai Odokuro, Jun usaria sua aparência bizarra para argumentar que esta é apenas uma poderosa invocação desumana que ele contratou em Oblivion. Em suma, a necromancia não é aceitável em público e Jun só a usa em situações numéricas, então ninguém pode culpá-lo. O Ormcut, por outro lado, tem uma história sombria que não pode ser apenas discutida como os assuntos de Jun. É por isso que eles não podem ser capturados, pois é um decreto imperial que todos os necromantes do Ormcut sejam mortos à vista se a captura não for possível. Até mesmo a recompensa de matá-los ou reportá-los é extremamente generosa em todo o mundo. Agora, esses vermes profanaram o lugar sagrado de todos os Redguard Warmasters e os seguidores da Redguard Afterlife Deity, Tuaka. Esta pirâmide Ansei agora não passa de uma velha ruína cheia de cadáveres. Isso deixou Elendar louco de raiva quando ele destruiu tudo que pertencia ao Ormcut. Jun não impediu e desceu até a sala dos cadáveres e levou todos embora. Esses cadáveres estão todos mumificados. Jun disse. Eles não têm órgãos e foram mergulhados em muitos compostos químicos. Eles até ficaram encantados para funcionar tão bem quanto quando estavam vivos. Esses cultistas são abomináveis, mas sabem o que estão fazendo. A mumificação é uma técnica não exclusiva de uma única raça em Tlariel, mas era diferente de um lugar para outro. Esta técnica do culto do verme foi muito eficiente e inteligente. O motivo da mumificação é ser capaz de usar repetidamente um único cadáver, mesmo que fique sem energia ou danificado. A maioria dos mortos-vivos reanimados se torna pó após destruição ou uso excessivo, mas as múmias são criadas com o propósito de preservação. Jun estava interessado no processo de mumificação e fez algumas anotações enquanto examinava o cadáver, além de pegar os manuais deixados pelos necromantes. Houve até uma volta para criar Flexatronaches, um morto-vivo feio feito de carne humana resultando em um golem muito feio. A merda que é suficiente para deixá-lo doente por toda a vida. Disse Lindar. Verdade. Este é o lado feio da necromancia. Jun assentiu. Existe uma visão não fair. Você não viu a cena em que lutamos contra mortos-vivos? Eu sei que é imoral. Mas quando você se aventura no Oblivion sem ninguém para cuidar de suas costas, os mortos-vivos podem ser um salva-vidas como nenhum outro. Suspiro. Eu não quero discutir com você sobre isso. Eu ouvi sobre o que os trabalhadores passam, então não se importe comigo. Obrigado. O que vamos fazer agora? Jun perguntou. Eu tenho que relatar isso, como agora. Eu entendo. No entanto, ainda há uma câmara inexplorada.
Os dois assentiram e voltaram até a bifurcação do corredor. De lá, eles desceram o corredor descendente. João não tinha certeza do que esperar, mas até onde ele pode dizer, este lugar está supostamente sob influência de Daedric. Porque um lugar de uma divindade como Tuaca abrigaria uma presença da Édrica? A resposta foi revelada quando os dois chegaram à sala. Era uma grande caverna rochosa em vez de um corredor ou câmara. Pelo que parece, este lugar estava lá antes da própria pirâmide. O layout era estranho. Nas laterais da sala, duas estátuas de grandes humanoides saíram da parede da caverna, elevando-se até o teto. Eles não estavam inteiros, pois apenas a metade superior dos corpos foi esculpida com apenas um braço para cada estátua. Os rostos das estátuas pareciam maus e eles tinham dois chifres cada um crescendo nas laterais de suas testas. A estátua da direita tinha seu único braço, saindo do lado direito, fixado em uma parte da parede da caverna oposta à entrada da caverna. A estátua à esquerda estava na mesma posição. Olhando de perto, as duas estátuas pareciam estar protegendo um portão duplo com cada mão bloqueando um único portão. Os portões do desejo. E Lindar exclamou. Então é realmente aqui. João caminhou para frente na caverna. Na verdade, eram os portões que Azura queria que ele encontrasse. Atrás deles está o dano que ele causou ao poder de Azura quando corrompeu a estrela de Azura. Ele abriu o livro, Ngasta, Kivata, Kivakis, e comecei a ler sobre os portões do desejo. Ngasta, o Sloa necromancer que serviu Clavicusville em algum momento, era conhecedor de muitas coisas relacionadas a Clavicusville e registrou muito sobre esses portões. Para ativar os portões, precisamos de um sacrifício vivo. Que típico! Precisamos alinhar a fonte de energia dos portões com o poder das estrelas no céu. Complicado. Então precisamos descobrir qual portão é o certo por fazendo apenas uma pergunta. Alerta de spoiler: o portão correto é aleatório, o que significa que se foi à esquerda da última vez, pode ser à direita ou à esquerda. Agora é muito trabalho para cobrir. João murmurou enquanto começava a se preparar para uma maneira de resolver o grande mistério. Krilon. Sim. Devo voltar. João virou-se para Lindar e acenou com a cabeça. Antes de ir, aqui está o seu pagamento. Ele entregou um grande saco de ouro. E onde você guarda essas coisas? Tanto faz. Vejo que você levou em conta todos os problemas. É por isso que eu disse para você acertar o preço depois da missão. Eu sempre atraio problemas extras. Citis, Azur e agora um Ormkult. Você realmente é um verdadeiro problema. Não se preocupe, cavalgarei o mais rápido que puder até a cidadela e trarei tantos Battlelords comigo quanto puder. Presumo que você não vai espere por nós e continue com seus negócios. Na verdade, assim que eu terminar esses trabalhos sangrentos, melhor. Eu me despeço então. Obrigado, irmão. Boa viagem e boa sorte. E assim o trabalho de Lindar foi feito quando ele partiu para trazer a cidadela de Ebonarm para a pirâmide Ansei oculta. João agora foi deixado sozinho na antiga necrópole. Bem, não estamos sozinhos, não é? No entanto, uma certa voz falou com ele. Sombra. Onde diabos você esteve? O espírito desconhecido que continua a assombrá-lo, conhecido como Shadow. Não me culpe, eu tenho outras coisas para cuidar, você sabe, Shadow falou enquanto possuía ganância, para formar um corpo para si mesmo que parecia um humanoide preto e viscoso. Além disso, o que diabos você está fazendo aqui? Um trabalho. Sem merda. Sim, merda. João informou a Shadow sobre os últimos meses que ele perdeu. Bem, isso é ruim. Você realmente pretende passar por aquele portão para o abismo? Eu pareço ter uma escolha. João encolheu os ombros. Shadow ficou em silêncio e não falou muito. Ei, por que um bastardo se preocupa com esse assunto? Você normalmente é um idiota indiferente. João ficou irritado com a atitude de Shadow. Você tem alguma ideia do que o abismo significa? Shadow perguntou. Tears of Reality. A fronteira entre a ordem absoluta e o caos absoluto. Uma resposta muito superficial. O que você sabe sobre a sombra?
João estreitou os olhos antes de responder. De acordo com Asran Toyonder, é o reflexo de mundos possíveis criados por forças em conflito que são produzidas por forças mundanas, como a luz atingindo uma rocha, ou por forças mais poderosas, como nações em guerra, ou pelo espaço, ou mesmo pelo tempo. Especialmente pelo tempo, espaço e tempo têm sombras. João questionou com uma cara engraçada. Os mundos têm sombras, o multiverso, almas e basicamente tudo. As sombras são simplesmente o registro de todos no tempo. Você não pode viver sem suas sombras, senão você não será nada. Mesmo um ser multidimensional como eu tem uma sombra. Inferno, eu me apresentei como Shadow. Ok, isso é muito para levar de uma só vez. João disse e olhou para baixo. Você acabou de dizer multiverso e algo sobre você ser um ser multidimensional. Um mundo normal tem 4 dimensões. 3 para o espaço, que são os eixos X, Y e Z, e uma dimensão para o tempo. Existem dimensões da alma, dimensões astrais, dimensões negras, dimensões brancas, dimensões superiores e dimensões inferiores. Você nunca encontrará um fim para essas malditas coisas, então não pense muito sobre isso. O importante é, quanto mais forte o ser, mais dimensões ele pode existir, como você. João acertou em cheio. De fato, eu não posso existir aqui porque o meu verdadeiro eu está na dimensão mais instável no limite da existência. Os príncipes dédricos são iguais a mim, então eles precisam de métodos especiais para caminhar nesta dimensão inferior. É por isso que preferimos enviar avatares. Quanto mais você fala, menos eu entendo. O que toda essa merda tem a ver com o abismo? Você já conhece a existência da ordem e do caos. Os fragmentos deles que foram usados para criar esta existência são chamados de Anu e Padumai. Esses poderes têm uma fonte e isso é algo superior a eles, a divindade. Mais alta. O que? Uma existência superior à divindade, os pensamentos coletivos de todas as coisas. A barra N, este é o Lore além do Lore. Minha própria criação. Chame-a de do Universe, Dom Universe. Algo como o universo Marvel onde todos os meus romances existem juntos. Você já ouviu falar sobre o Nu? Parte 2. Você já ouviu falar sobre o Nu? O Nu? João pensou por alguns segundos até se lembrar de algo, mas descartou imediatamente. Mas olhando para o que Shadow estava dizendo, João estremeceu com o pensamento. Foda-se. Quem é você? Ei. Fico feliz que você seja tão perspicaz. Agora, o que é Nu? João engoliu a saliva. O Nu é a deificação do abismo aquoso primordial no Antigo Egito. Em outras palavras, o mar do caos, a forma de existência mais primitiva que foi arrancada do Sol para criar toda a criação. Oh, essa é a explicação detalhada. Agora vou facilitar para você. Pense em Oblivion e no vazio como um continente cercado pelo que você conhece como os mares do esquecimento. O abismo é algo fora deste continente. Pense como um arquipélago que liga este continente a outros continentes, outros universos. Bingo, você não poderia simplesmente dizer ei, João. Este abismo leva para fora do Abyss através das forças caóticas para outros universos. Onde está a diversão nisso? Porra. João ficou frustrado com a provocação de Shadow. Ainda assim, ele aprende muito simplesmente conversando com Shadow, embora sempre acabe com a pressão arterial em um nível crítico. Isso significa que posso retornar ao mundo de onde vim, para a Terra. João fez uma pergunta muito delicada. Através do abismo com seu poder atual? Impossível. Você é um ser vinculado a este universo. Viajar através do multiverso é impossível até mesmo para muitos dos Shin. E para a Terra de todos os lugares. A Terra é o mundo mais estável do multiverso bem como seu centro e o mundo inferior. É por isso que a magia não pode ser usada lá. Mesmo que as mudanças estejam chegando até mesmo para a Terra, o que? Oh! Eu não disse meus parabéns. A Terra está enfrentando o apocalipse. Não que possamos fazer nada. Apocalipse? Não se preocupe, um herói surgirá, salvará o dia. Você sabe o que fazer. Que porra é essa?
Apenas se acalme. Ei, John. Você está comigo? Sem saber que ele acabou de dar um grande golpe na mentalidade de John, Shadow continuou sacudindo John usando a forma, ganância. Uma hora depois, John respondeu. Foda-se. Ah, ele voltou, para trás. Que apocalipse. Nada com o que se preocupar. A menos que você seja uma existência superior e tenha a capacidade de enviar seu avatar para a Terra, você não ajuda em nada. E o meu? Pensar que você está pegado a essas pessoas mesmo depois de 18 anos de reencarnação. Não se preocupe com eles. O apocalipse não é tão ruim quanto você pensa. E aqui está algo para animá-lo. Se a Terra está fodida, todos os mundos superiores estão fodidos. A Terra é o centro do multiverso, você sabe, o que? Mais importante, você tem um abismo para... Ei, John. Ele ficou para trás de novo. A personalidade cabeça de vento de Shadow estava colocando muita pressão sobre John. Uma hora depois, John voltou do intervalo parecendo pálido. Eu não quero mais falar. Até John tem que pegar leve diante do nível de conhecimento de Shadow. Não te culpo. Muitos andam no abismo cegos de onde pisam. Enquanto alguns sobrevivem, outros não. Só estava te fazendo um favor. John descartou o que Shadow disse e pensou com cuidado. Então, a magia das sombras, você disse que está relacionada a tudo isso de alguma forma. De fato, como a sombra também é algo com sua própria dimensão, ela está intimamente relacionada ao vazio e ao abismo. Como assim? Você não vê? A sombra pode manipular o espaço e o tempo, o vazio e o abismo. Azura não lhe disse que no abismo, o tempo é seu único aliado. Aquela enxada básica significava que o abismo é seu aliado se você conseguisse bem gerir isso. No abismo, existem recursos que lidam com a magia de maneiras que você não entende. Você verá por si mesmo. John segurou sua cabeça. Em seguida, tirou um odre de água e derramou sobre si mesmo. O vazio é o espaço, o abismo é o tempo. A Terra está passando por um apocalipse que ameaça todo o multiverso. Não estou nem um pouco preocupado. John se levantou com os olhos nublados e o rosto pálido tentando consertar qualquer merda que fosse chover nele. Depois de algumas horas meditando e recuperando a cabeça, John abriu os olhos com um pouco de paz. Nefertiti, o que você descobriu? Ele perguntou. Uma, a fonte de energia ao topo deste estranho edifício. Ela respondeu. O topo da pirâmide. Bem, pelo menos eu consigo escalar uma. John disse enquanto caminhava para fora da caverna sob a pirâmide até a entrada. Ele colocou os pés na pirâmide e caminhou sem impedimentos durante todo o caminho. Ao contrário de como as pirâmides durante a era moderna na Terra são despojadas de sua casca externa, esta pirâmide foi bem preservada e cada pedra tinha um encantamento. O mármore branco certamente deu uma aparência brilhante à pirâmide do lado de fora. Bem no topo, porém, o local era coroado com uma concha dourada e pedras preciosas. Na verdade, aquele era um aparelho com um encanto muito peculiar e pelo que parecia, precisava de uma certa intensidade de luz estelar para funcionar. Felizmente, o sol estava se pondo e as estrelas apareceriam em algum momento. John decidiu ficar e não pensar em nada até quando as estrelas estiverem mais brilhantes. Já falei sobre cálice. No meio da noite, o coroamento dourado no topo da pirâmide começou a reagir, mas não estava certo. As gemas precisam estar alinhadas com as estrelas do céu. John olhou em volta e encontrou a coroa dourada feita de setores que podem ser girados. Girar os setores foi fácil, mas faltava uma joia. Não me diga que aqueles malditos cultistas pegaram para garantir que não funcionasse. John amaldiçoou. Uma estrela desaparecida era de fato um problema e não importa quais joias ele tenha, ele precisa de alguém que responda ao poder de uma estrela que ele não tem. Ou talvez ele faça. A estrela de Azura. Ideia brilhante, Shadow, vá para casa. Você está de castigo. Apenas faça o que quiser. Suspirando em seu coração, John olhou para o céu e procurou por uma certa estrela. A leste estava a estrela que ela procurava. Apontando a estrela de Azura para aquela certa estrela,
Ela começou a brilhar junto com a estrela de Azura. Prender Starlight? Na verdade, é um truque muito avançado. Eu conheci um certo idiota que usou um pergaminho contendo Dawn Magic em si mesmo. Eu aprendi alguns truques. Bem, esta técnica certamente será útil no abismo. Como assim? Isso é spoilers suficientes para o seu pequeno cérebro em dia. Sim, cale a boca. A técnica de John de prender os elementos nas joias da alma. Os elementos são energias assim como as almas. Os Ayleid, Heartland e Gelvis foram os mestres em aprisionar energias em certos tipos de cristais chamados Meteoric Glass para criar mistérios como as Soul Kingstones e Svalastones que serviram como um excelente substituto para Soul Gemas. John terminou de prender a Starlight energia na Star of Azure e então direcionou essa energia para a posição da joia perdida. Daqui em diante, a situação mudou em um instante. Todo o vale se iluminou. As decorações na pirâmide Amsei, as inscrições nos obeliscos ao redor do vale e uma estrada que leva ao interior. Bem, esta é uma bela aparência. John olhou em volta inspecionando o belo lugar, mas infelizmente não havia tempo. As estrelas nos céus estão se movendo e logo o alinhamento terminará por mais 24 horas. Acenando com seu cajado, ele se teletransportou de volta para a sala da caverna sob a pirâmide. Ao contrário de antes, as duas grandes estátuas agora eram vivas. Pedras vivas. As duas estátuas meio gigantes viraram a cabeça para John assim que ele apareceu. No centro da sala, apareceu uma placa de pedra. John se aproximou com cuidado. Havia alguns escritos no tablete em Dedrick, que era uma linguagem muito fácil para John. Vezes, 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 declare seu desejo, ou não, e você será esmagado. Ofereça uma alma, ou não, e sua alma será o preço. Faça uma pergunta para outra, ou não, e você será convidado à força. Um guardião mente, o outro não. Um portal é o seu desejo, o outro é a sua morte. Vezes, 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 vezes que alegre agência de viagens. Opa! Enquanto John corria sua boca esperta, a caverna ficou perturbada de repente. Os dois guardiões levantaram as mãos e disseram com eles sobre John. Shadow nem se incomodou em avisá-lo. Merda. Wood. Redemoinho. John usou o Whirlwind Sprint, e correu para longe do alcance dos dois gigantes de pedra presos nas paredes. Ao olhar para trás, ele os viu pegando grandes pedras do chão. O que vocês são? Crianças. Puta que pariu. Eu desejo acessar o abismo. Enquanto John gritava, os gigantes de pedra cessaram seus ataques. Oferecer uma alma agora. Fácil. John correu até a placa de pedra e colocou uma Black Soul Gem nela. Conhecendo os Daedra, todos eles desejam as almas negras. A energia do lugar se acalmou quando a Black Soul Gem se transformou em pó. Agora a parte da pergunta. Um guarda vai mentir, outro vai dizer a verdade. Uma pergunta a um guarda deve ser feita para determinar qual dos dois portões é o certo. Felizmente, eu assisti aquele filme Labirinto quando eu era jovem. Eu desenvolvi uma paixão precoce por garotas de cabelo preto por causa de Jennifer Connelly. Sim. Eu nunca gostei de loiras também, eu sei, certo? Ei, não estamos conversando. John ignorou Shadow e olhou para um dos guardiões. Ei, babaca. Se eu perguntasse a outro guardião qual é o portão certo, qual seria a resposta dele? John disse. O guardião reagiu à pergunta de John e abriu a boca para que uma voz antiga e profunda saísse. À esquerda, entendo. Vou pegar o portão certo então. Foi simples. John nem sabia qual guarda estava mentindo. Esta pergunta seria respondida com a mesma resposta pelos dois. O guardião que disser a verdade dirá o que o guardião do covil dirá. O Lair guardião dirá o que o outro não dirá, o que é a verdade. Em ambos os casos, as duas respostas serão as mesmas e o portão certo é. Bem, o portão certo. Simples. Os dois guardiões abriram caminho para John. Ele respirou fundo e avançou para o portão certo.
Abre-te, Sésamo. E o portão se abriu. Uau, Shadow aplaudiu. Eu nem sei como fiz isso. Bem, aqui não vai nada. E ele atravessou o portão. Está meio escuro como breu aqui. É normal, afinal, você está viajando entre os fragmentos deste mundo. Perfeito. Por favor, me diga que terei que passar por uma tela de carregamento novamente. No lado positivo desta vez, você não está carregando 500 mods em uma nova tecnologia em seus estágios beta. Verdadeiro. Enquanto os dois discutiam, o mundo ao redor de John se iluminou para se encontrar em uma caverna pantanosa coberta com todos os tipos de criaturas parecidas com crocodilos. Vamos nos preocupar com espécies raras então. Eu gosto da sua mentalidade. Kiren Saga capítulo 444 Abismo crocodilos por toda parte. Como uma série de reinos e realidades conectadas como uma grande caverna, o abismo parecia um lugar muito ruim para descansar. Não importa onde ele fosse, criaturas hostis apareciam. Uma vez que uma dessas criaturas é morta, ela desaparece em partículas douradas, mas ultimamente reaparece mais uma vez. Como assim? O abismo é uma fenda no tempo e no espaço, uma realidade caída que detém muitos recordes que se repetem e reagem a qualquer nova interferência como John. Esses registros e memórias do mundo estavam lá apenas como uma espécie de proteção para os elos entre os mundos. Todos esses passados e realidades registrados são pontos e lugares perigosos que mesmo os fortes não conseguem passar facilmente. O lugar que John veio a princípio era um pântano com muitos répteis. Ele se encaixava na descrição de Black Marsh, a casa dos Argonians. No começo, era uma horda de crocodilos que John destruiu facilmente com a Ebony Blade. Essas criaturas eram boas contra a magia e tinham uma boa capacidade de regeneração. Então o encantamento absorver vitalidade na lâmina estava lidando com elas com bastante facilidade. Infelizmente, era impossível colher qualquer coisa no abismo, pois tudo é feito apenas de espaço e tempo. Rosnar Oman, não há peixe aqui. Por que não há peixe aqui? Por outro lado, havia um gato trágico que ficava vasculhando o pântano enquanto montava na cabeça de John. Sua voz era tão trágica como sempre. Você pode comer algo preservado. Muito salgado, muito frio. Infelizmente, não havia muito que John pudesse fazer. Devido à lei instável do espaço ao seu redor, ele não pode entrar no cubo, mas ainda assim, ele pode tirar coisas e colocar coisas. A razão era que o cubo tinha um espaço mais estável que o abismo. Basicamente, o cubo era seu próprio mundo, um submundo para os mundos. Como um submundo, não pode ser mais estável que sua fonte, também não pode ser acessado facilmente em um ambiente inferior. Isso explica como John é capaz de fazer coisas dentro do cubo, que ele não pode fazer o fora, como ampliar seu espaço e adicionar quartos ao fornecê-lo com mágica, algo que é ilógico e impossível em mundos. Essa questão do cubo provou que explorar o abismo será muito mais gratificante do que John poderia imaginar. Mas agora, era hora de focar no prêmio. A missão é recuperar a parte cortada da divindade de Azura. Quando John corrompeu a estrela de Azura, seu poder na estrela deveria retornar a ela, mas outro ser o roubou e agora está selado no abismo. Os artefatos da Édrico são partes de seus donos. O exemplo mais próximo deles são os artefatos do pecado que John criou. John pode ter encantado esses artefatos com poder mágico, mas ele usou partes de sua própria alma no processo, criando uma extensão própria neles. Separar Azura de sua estrela é como separar John de um de seus artefatos do pecado. É basicamente forçar a extensão da alma do dono. Pode não parecer grande coisa, mas perder um de seus artefatos de pecado é um pesadelo. Ele pode ter feito isso com Azura, mas John não sabia a identidade de quem roubou o fragmento. Pode soar como uma pontada de culpa, mas os trabalhistas pareciam uma punição justa por enquanto. Ainda assim, John foi jogado no abismo sem nenhuma pista. Rugido lagarto estúpido, me dê peixe. Nefertiti desabafou sua frustração em um crocodilo ao cair de cabeça quebrando seu crânio e mandíbula. A razão pela qual ela estava frustrada por não poder acessar o cubo
Também o mundo das sombras não existir no abismo, que afinal é a sombra do próprio mundo. É por isso que Nefertiti não consegue tirar uma soneca tranquila no abismo. Enquanto a dupla viajava, João teve uma ideia. Ele lançou Bond em um crocodilo e observou o efeito. Droga! Olhe para isso. Eu o limitei como uma criatura da Édrica. HM. O que isso tem a ver com peixe? É. Nada. Eu posso apenas controlar o ser conjurado semelhante a um crocodilo agora. Mas eu não acho que posso conjurar qualquer coisa do abismo quando retornarmos a mundos. Devo dizer isso. Homem estúpido fazendo mágica estúpida. Não ligue, me dê peixe. Ok, ok. Devo aguentar. Ela é apenas uma adolescente agora. Ainda estou orgulhoso dela. Jax, alguns peixes aqui. Sim. Jax estava seguindo Jun o tempo todo. Nefertiti e Jax são as únicas três criaturas vivas que entraram no abismo com Jun, mas como estavam dentro do cubo, não puderam ficar lá quando ele rejeita com força todos os seres vivos com almas de alto grau. Jax, é claro, estava agindo como servo de Jun durante toda a viagem. Estamos caminhando há dias. Jax murmurou. Horas. Jun corrigiu. R. Sério? Jax exclamou. Este é o abismo. Ninguém pode dizer como funciona o tempo aqui. Então como você sabe? Jun não respondeu. Ele era grato à extensão da alma presenteada a ele pelo Augur, a coisa que ele chama de sistema. De fato, o ajudou a contar o tempo. A coisa é. Segundos se passaram como minutos e se ele se afastasse muito de Jax, ele sentiria outros se movendo mais devagar ou mais rápido com base na diferença de tempo. Os dias se passaram sobre eles, mas o tempo registrado foi de apenas algumas horas. Esta é a experiência mais confusa que já tive. As Shivering e Quagmire não eram tão perigosas. João disse. Verdade. Você está na merda, meu amigo, Shadow falou. Obrigado. Então, você descobriu alguma maneira de navegar no abismo e encontrar o que procura? Na verdade não. Estou ocupado mantendo minha cabeça sã em meio a toda essa porcaria. Aqui vai uma dica rápida. Você precisa ter um pedaço de azura para encontrar outro pedaço de azura. Seriamente? João parou enquanto tirava a estrela de azura. Eu particularmente não sinto nada. Mesmo se eu fizer uma adivinhação, a lei do tempo é falha ao meu redor. Feitiços de adivinhação como clarividência precisam de uma lei estável do tempo. Detecção e adivinhação são as magias que coletam informações, enquanto detecção coleta informações através do espaço, adivinhação coleta informações através do tempo. Para um mago místico, um lugar com uma confusa lei de tempo e espaço é o inferno. Por que você não usa o método antigo? Shadow sugeriu. E isso é? Pergunte ao gato, o quê? Espera. Não. Não vou deixar Nefertiti cheirar, tá bravo? Seu próprio risco então, Shadow disse e recuou silenciosamente. Droga. É. Ei, garota. Está vendo essa coisa? É a estrela de Azura. Você consegue localizar uma coisa parecida com o mesmo perfume de alma? João perguntou. Nefertiti virou-se para ele com expressões vazias. Ela então se transformou em sua forma humana. Com um olhar frio, ela olhou para João. Você acha que eu sou um dogo, humã? O quê? Blasfêmia. Bom, da próxima vez, peça para a cabeça de vaca cheirar. Ei! Jax retrucou, mas foi ignorado. João suspirou e se ajoelhou diante de Nefertiti. Ouça, Nefertiti. Você é um gato das sombras. O gato das sombras. O único. Neste momento, este lugar é chamado de abismo. É um lugar com uma estrutura semelhante ao mundo das sombras no qual apenas alguém como você pode navegar. Você vê o quão incrível e importante você é. Ele disse. Espero muito ficha em troca. Ela disse enquanto pegava a estrela de Azura e se afastava. Tudo bem, o que você quiser. João não podia deixar de confiar nela neste tipo de situação, mas Nefertiti parecia realmente rebelde. Não se preocupe com ela, eu não estou preocupado. Eles apenas crescem tão rápido. João disse com uma cara nostálgica. Você não tem esperança,
Não demorou muito até que Nefertiti encontrasse uma saída da primeira camada do abismo. Mesmo que 5 horas tenham se passado na tela do sistema, João pode jurar que as sentiu como 5 dias. A saída do abismo era uma caverna no final do labirinto. Parecia bastante deslocado. Essas cavernas são o verdadeiro abismo. As ilhas do arquipélago no Mar do Caos. Zona segura se você deseja descansar, Shadow disse. Finalmente. Cansado da sensação tensa durante a viagem, João desabou na parede da caverna. Ei, Shadow. Para que você acha que a Ordem do Verme Negro estava usando os portões do desejo? João perguntou. Obviamente para acessar o abismo. Vamos lá. Mesmo eu não gostaria de entrar no abismo depois de aprender sua natureza. O que te faz pensar que aqueles magos de terceira classe podem fazer no meio do abismo? Ao contrário de você, a maioria daqueles que entram no abismo tem locais de destino ou são guiados para um. E mesmo o que eles usam. Olhe para lá. Shadow guiou João ainda mais para dentro da caverna. Era uma caverna subterrânea mal iluminada com cogumelos brilhantes verdes e amarelos iluminando-a. Além dos cogumelos, havia cristais saindo de algumas partes das paredes da caverna. Esses cristais tinham várias cores e qualidades, mas João os reconheceu em um instante. Vidro meteórico. Vidro meteórico é uma variedade de fragmento etéreo. O vidro é cristalino e vem em várias cores. É valorizado por ser de natureza mágica e altamente encantável. Os Aileides, conhecidos por aproveitar fragmentos etéreos, usaram o vidro para criar artefatos como pedras Suelkind e pedras Varla. Acreditava-se que Skizards eram fragmentos de eterial mágica que carregavam a essência de Nier. Às vezes, eles estão ligados a Lorcan Anu. Quando devidamente cultivados, os cristais de vidro meteórico são capazes de crescer e se multiplicar. Os Aileides estavam apenas começando a cultivar o material quando foram eliminados pela rebelião dos escravos alicianos. Agora, na frente de João, havia uma colônia dessas raras guloseimas. Ele se lembrou de quando prendeu a Starlight de energia na estrela de Azura para ativar a pirâmide Ansei quando Shadow disse a ele que esse truque que ele aprendeu seria útil em algum ponto do abismo. Isso ocorreu devido às propriedades do vidro meteórico que permitem que ele absorva todos os tipos de energia. Agora, esta colônia de Meteoric Glass parecia tão bonita aos olhos de João que sua cabeça superaqueceu com o número de ideias para as quais ele pode usar todas essas coisas. Você precisa segurar seus cavalos. Por quê? Nem todos os cristais naquela colônia de cristal são adequados para uso. Alguns são apenas de má qualidade. TSK. Você sempre me traz notícias terríveis. De nada, assim como uma colônia de coral, essas colônias selvagens de vidro meteórico crescem em Aetherius, no Void, no Abyss e em alguns lugares no Oblivion. Eles eram realmente difíceis de colher, mas não impossíveis. João segurou, Grid, sobre a colônia e a deixou fluir em estado líquido. Através dela, ele podia sentir a diferença de qualidade entre certos cristais da colônia. Com algum controle, Grid devorou todos os cristais inúteis e deixou aqueles que João considerou úteis. Você pode me elogiar agora. Ele disse. Você deveria ter vergonha de si mesmo se não puder fazer pelo menos isso. Vá para o inferno. Esses cristais de vidro meteóricos foram levados para o lado e colocados em uma piscina de cristal éter, uma mistura do extrato Tearzofkine e o solvente Lorcanis Tears que João criou em Koldarbor para refinar os materiais que criaram o Elder pessoal. Orgulho. A barra N. Deu uma dica. Esse processo foi repetido com outras colônias de cristal na mesma caverna até que João decidiu ir para o próximo nível no abismo. Como o primeiro nível era um pantano de argonia, o segundo era claramente o topo das montanhas de Skirin com uma horda de Frost Trolls. O terceiro nível era uma densa floresta com gigantes e sorigans que lembravam a natureza de Valeod. O quarto era o nível do mar. Tubarões e serpentes marinhas inundavam o túnel e o espaço debaixo da água era muito maior do que acima dele. A quinta era uma masmorra dos anões. O sexto foi um campo de batalha entre pessoas semelhantes a Nod e gigantes semelhantes a elfos. E o sétimo era o interior de um castelo invadido por orcs, goblins e mortos-vivos.
Somente após a caverna que separa o sétimo e o oitavo João encontrou uma pista para sua busca. Uma rachadura na parede da caverna levando a uma estranha subdimensão para o abismo. João caminhou em um espaço que parecia completamente diferente do espaço do abismo. Um estranho corredor alienígena parecido com Dark Fantasy. Parabéns, você alcançou uma fenda entre os mundos. Kirin Saga Capítulo 445 Abismo 2 A fenda entre os mundos, você disse. De fato, então, deixe-me ver se entendi. Este mundo é essa nádega e aquele mundo é essa nádega e então temos essa rachadura entre eles. Por favor, vista as calças. A questão é: o idiota cósmico está por aí, certo? Na verdade, isso explicaria o cheiro neste lugar. Mas não há idiotas cósmicos. Que pena. Eu costumava chamar meu chefe de idiota cósmico na minha vida passada. Muito engraçado. Quando os dois começaram a trocar insultos e brigar um com o outro, João continua observando o lugar em que ele está. O tema da área é um castelo do tipo Dark Fantasy que o lembrou de seu tempo no Castelo Vokiar. Corredores longos e silenciosos, castiçais apagados, molduras de pintura escurecidas, móveis quebrados e cantos muito sombrios. Ei, Shadow! O que é esse lugar exatamente? João perguntou. Agora você está disposto a ouvir? Não fique salgado em mim agora. Tudo bem. As fendas entre os mundos são áreas que conectam o abismo deste mundo aos abismos dos outros mundos. Seres de outro mundo podem acessá-los, mas não podem usá-los para viajar para outros mundos. Então, para dizer mais corretamente, é o refeitório onde os outros mundos se encontram, mas não podem seguir um ao outro para mundos diferentes. Eu não poderia dizer melhor. Quer dizer que posso encontrar seres de outros mundos aqui. A possibilidade existe, mas a chance é inimaginavelmente rara. Lembre-se, isso é o mais longe que você pode chegar de mundos. Você não receberá nenhuma bênção neste lugar, ok? Isso é tão sério então. João aumentou seus sentidos e espalhou sua detecção passiva. Ao fazer isso, ele notou algo. O espaço e o tempo ao redor são estáveis. A fenda entre os mundos é um mundo próprio. É mais estável do que o abismo, então você pode pensar nisso como um mundo que está flutuando sozinho no mar do caos. Entendo. Espere. Eu tive uma péssima ideia. João disse enquanto recuperava os cristais de vidro meteóricos que coletou ao longo do caminho. Ele tinha um bom número deles quando colheu 7 abiscaves no valor de Meteoric Glass. Ele segurava um cristal azul brilhante que brilhava intensamente sob o efeito do feitiço Candlelit Jose e parecia uma pedra preciosa muito cara. O que você está fazendo? Vê isto. João usou o cristal em uma mão e começou a carregá-lo com energia. Essa energia continha a lei do espaço da fenda entre os mundos nas coordenadas específicas em que João estava. João usou a mesma técnica que usou ao prender a Starlight Energia na Zurastar. Assim que terminou de prender a lei do espaço no cristal, ele voltou 20 metros de onde veio e parou. Agora, enquanto simplesmente supriu o cristal com mágica, João desapareceu de seu lugar e apareceu no local onde prendeu a lei do espaço 20 metros à frente. Ao fazer isso, o cristal virou pó em sua mão. Isso é doente. Boa ideia, de fato. Com isso, posso entrar no abismo e vir diretamente para cá. Espera. Tem mais. João teve uma ideia ainda melhor. Azura me disse que o templo é meu único aliado, o que significa que posso aproveitar o poder do abismo da maneira que achar melhor usando esses cristais. Você disse que abismo é outro sinônimo de tempo quando se trata da lei da magia das sombras, o que significa? João voltou para a fenda no espaço e voltou para a caverna do abismo. Ele usou outro cristal e começou a capturar a energia do tempo do próprio abismo. Então você está prendendo a instável energia do tempo do abismo porque é mais fácil de digerir, de fato. João tinha um sorriso louco no rosto enquanto fazia isso. Ele ativou sua mágica e algo milagroso aconteceu. Sua forma astral se separou de sua forma física e ele se tornou um fantasma dourado. Ele viu os eventos de agora acontecerem diante de seus olhos, mas correndo para trás. Em sua mão, o cristal estava lá, mas também em forma astral.
uma vez que a energia do tempo no cristal acabou. João voltou ao seu corpo, mas... Oh! Então você está prendendo a instável energia do tempo do abismo, porque é mais fácil de digerir. Ao dizer isso, o cristal virou pó em sua mão. O que? Shadow parou. Você ia dizer isso, certo? João disse. Seu bastardo. Você conseguiu deslizar de volta no tempo sob o meu nariz? A voz de Shadow carregava uma sugestão de estar impressionado. Ah! Isso é loucura. Voltando no tempo. Nem mesmo um Arquizar pode fazer isso sem a ajuda de uma dúzia de artefatos e pergaminhos. Agora João poderia fazer isso usando os dados que adquiriu ao analisar o feitiço da alma mágica usado por Darius na partida final do Grande Campeão. Este feitiço que pode prender energias puras em cristais agora é chamado de Protocolo Meteórico, um feitiço de nível especialista inspirado na magia do amanhecer que pode prender energia e poderes em vidro meteórico. João repetiu o processo com mais cristais e teve efeitos diferentes com base em como os usou. Se ele os jogasse no inimigo, os Space Crystals devorariam uma parte dele em um void orb que aparece por um segundo enquanto os Time Crystals fazem o alvo entrar em estasis. O potencial era ilimitado, mas os cristais não. Então João teve que manter a maioria deles e continuar seu curso. Ainda assim, a viagem ficou 100 vezes mais segura com a existência de um método para voltar no tempo. Claro, usar este método em dimensões estáveis como mundos é muito mais difícil do que o abismo ou a fenda dos mundos. De qualquer forma, o tempo de diversão acabou. João voltou a explorar o castelo escuro além da fenda. O corredor era muito longo e alguns lugares devoravam a luz da magia que João costumava ver ao redor. Este lugar misterioso daria arrepios a qualquer um, então João manteve uma atenção extra cuidadosa. Finalmente, na curva de uma esquina, ele se viu diante de uma única porta. Nefertiti, o perfume da alma de Azur ainda está vindo de lá? João perguntou. Sim. Ok. Apenas quando nos encontrarmos reencarnando em Dark Souls desta vez, não brinque comigo. Empurrando a porta, João encontrou um único quarto. Sério agora. Ele ficou aborrecido porque teve que procurar em outro lugar, mas mesmo assim Nefertiti entrou. No centro da sala, havia uma mesa. Sobre a mesa, havia uma caixa de aparência estranha. É? Dentro da caixa? Ela apontou. Devo abrir? Ele perguntou. Não pode. Esta caixa é maior que este lugar. Ela disse. João olhou para a caixa e mal conseguiu entendê-la até que começou a escanear o espaço ao redor e a caixa. Puta merda. Não pude deixar de jurar. João notou o tamanho da caixa. Era tão grande quanto um castelo por dentro, mas por fora estava comprimido do tamanho de uma caixa com complicados mecanismos para mantê-lo trancado e impedir que alguém visse o que havia dentro. Boa tentativa. João sorriu e lançou Eilf Mágica. O feitiço que pode expor o fluxo de mágica ao redor do espaço era um dos feitiços secretos de João. Ainda assim, não funcionou como ele pensou que funcionaria. Em vez disso, ele viu uma impressão digital em uma certa parte da caixa como se fosse iluminada por luz ultravioleta. Uau! Ofegando de surpresa, João não pôde deixar de tocar o ponto da impressão digital com o polegar. Crack, clique, 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 clique. De repente, sem aviso, a caixa começou a se mover sozinha. Ele girou em torno de si e fez sons mecânicos. Então uma fechadura apareceu do lado de fora da caixa com muitas linhas de latão e pregos separando algumas partes e conectando outras. O que é isso? É o Imer? João surtou sem querer. Não, é uma ferramenta de outro mundo, Shadow respondeu. Outro mundo? Porque algo assim viria aqui e aprisionaria a extensão divina de Azura. Alguém deve tê-lo encontrado e colocado em uso. Muitas coisas de mundos diferentes flutuam no espaço e no tempo. Esta ferramenta é semelhante ao cubo, de onde se originou. Um mundo chamado Arag, criado pela magia dos Ornewarves. Arag é um lugar divertido, mas gradualmente perdendo sua paz devido à descoberta da pólvora. Você pode imaginar o resto. Um mundo avançado, com magia, hein? Parece divertido mesmo. João respondeu. Ainda assim, esta máquina é muito curiosa.
Infelizmente, não posso levá-la de volta para Nirn. João não se incomodou e puxou a chave mestra para destrancar a fechadura do baú. Feito isso, a caixa se abriu mais e mostrou um mecanismo secreto, daqueles que são usados nos cofres modernos. O Catatosker dentro de João estava totalmente curioso e jurou abrir esta caixa não importa o que. De um mecanismo seguro a um mecanismo de mapas secretos, de um mecanismo de notas musicais a um mecanismo de formação de estrelas. João continuou resolvendo todos os enigmas à medida que a caixa crescia e se tornava mais complexa a cada volta. Depois de algum tempo, João chegou à parte mais profunda da caixa. Depois de resolver o quebra-cabeça, uma joia vermelha apareceu para ele e ficou do outro lado de um suporte. Naquela joia havia um selo mágico e era típico do usado em mundos. Foi aqui que as coisas ficaram interessantes, pois esse selo não pode ser deixado a menos que alguém de mundos, o que significa que alguém o resolveu antes de João. A resposta veio antes do que ele esperava. Havia uma nota assinada por uma letra M. Vezes 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 foi um encontro agradável encontrar um artefato de outro mundo durante o meu julgamento no abismo. Mestre Axis insistiu em focar no meu rastro, coletar um bom número de meteoritos e glass e passar, mas como resistir a tamanha curiosidade? Aquele idiota do Vanus também está de olho em mim. Acho que o mestre é quem disse a ele para fazer isso. O tolo não me deixou fazer meu trabalho em paz. Felizmente, encontrei este artefato de outro mundo que não sei dizer o nome, mas vou chamá-la de Puzzle Box a partir de agora. Para um item como esse flutuar entre os mundos, é realmente uma sorte minha. Esta caixa pode se transformar em vários quebra-cabeças como se algo criado por Sota Seung Emertonal Architect. Ele pode conter o espaço e até prender partes das fendas entre os mundos. O resto deste labirinto ficará preso por mim para que Vanus ou qualquer outro psique possa correr como galinhas sem cabeça. Também mantive o espaço do proprietário original intacto para poder experimentar como os outros mundos se sentiam. Um estilo tão curioso, de fato. Nenhum homem Homer pode criar tal elegância. Vezes 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 esta foi obviamente uma nota deixada pelo jovem Manimarco que estava irritado com Vanus Galerion e seus mestres, Ritemaster e Axis. E pensar que Manimarco era do tipo que gostava de quebra-cabeças. Bem, vamos liberar o espaço. João disse quando começou a descriptografar o selo. Após 10 minutos, a gema vermelha começou a brilhar e um raio de luz vermelha foi disparado dela. Essa luz atingiu uma parede da sala e criou uma porta a partir dessa luz. Segundo a segundo, a porta se tornou mais real e a gema vermelha finalmente se transformou em pó. Aqui vamos nós. Dando o primeiro passo pela elegante porta de madeira, João parou seus passos e arregalou os olhos. Uau! Seguido por Nefertiti e Jacques que não tem nenhum senso civil, João teve que pedir para eles não tocarem em nada. A sala parecia bastante antiquada para os padrões da Terra. Uma grande escrivaninha de madeira, uma cadeira de couro, uma máquina de escrever, uma coleção de livros escritos em língua estrangeira e muitas outras coisas que davam o ar do século XIX. Este é certamente o espaço do proprietário original que Manimarco manteve intacto. João procurou uma maneira de abrir a porta para a próxima sala, mas logo percebeu que a sala também era outro quebra-cabeça. Além disso, havia muitos esquemas de engenharia por aí que João não pôde deixar de fazer cópias deles. Agora, para terminar as coisas, João pegou a chave mestre e ficou determinado a seguir em frente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.